Gêmeos, tem uma porta que vai se abrir na tua vida pelos próximos dias e nessa leitura vamos saber qual porta é essa que se abre para você. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo ou nova por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Gêmeos. Eu quero convidar você a se inscrever, deixar também a sua curtida, que é muito importante para que essa leitura ela possa chegar aí em outras pessoas. É a sua forma também de contribuição com o trabalho que a gente faz aqui neste canal. E como eu disse aqui no início, a leitura é geral, atemporal e coletiva, nunca força nada na sua vida. Para leituras particulares, mapa numerológico, nossos cursos, nosso e-book, as informações, elas ficam aqui abaixo na descrição, não só dessa, mas de todas as leituras deste canal. Dá uma olhadinha aí que tem coisa importante para você. Vamos lá então, Gêmeos, abrir a sua leitura. Por favor, espiritualidade da luz. Que porta é essa que se abre na vida de Gêmeos, pelo qual essa leitura é destinada a encontrar nos próximos dias? Que porta é essa, por favor? Gêmeos. Não virou. Gêmeos, que porta é essa que se abre na vida deles? Gratidão. Vem para você, Gêmeos, a porta do pergunte aos anjos, pergunte à espiritualidade, pergunte aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que está aí por você. Eu vejo aqui, Gêmeos, que você terá a oportunidade aí pelos próximos dias de obter alguma espécie de resposta. Mas aqui é como se a espiritualidade ela viesse falando para você o seguinte: você precisa perguntar, você precisa pedir, né? Até porque, Gêmeos, até mesmo para que a espiritualidade da luz, né, ela possa trabalhar na nossa vida ou até trazer determinada coisa, a gente precisa ali fazer um determinado movimento, porque é depender do tipo de comunicação, do tipo de informação que você receberia, isso pode ir contra o seu livre-arbítrio. Então a espiritualidade ela vai sim respeitar o seu livre-arbítrio e ela só vai, né, em determinados momentos aí fazer algum movimento que talvez não tenha sido algo que você pediu, no sentido, por exemplo, de um livramento, né, de uma armadilha aí da vida, de um inimigo que você possa ter também na sua energia. Agora, fora isso, não. Aqui tem algo que você precisa fazer. Só que é como se a espiritualidade ela falasse que essa porta que ela está se abrindo para você, ela tem a ver com o acesso a essa energia. E não é que você não tinha, né, Gêmeos, anteriormente, ou você nunca teve acesso a essa energia e é a primeira vez que isso vai acontecer. Não, não é sobre isso aqui, mas pode ser que seja uma das primeiras experiências assim mais marcantes, né, que você vai ter em relação a essa questão da conexão com a espiritualidade, porque aqui é como se tivesse sendo concedido a você uma espécie de resposta, não um desejo, tá? Mas uma resposta sobre alguma coisa que vai ser importante aí você saber pelos próximos dias. Muito forte aqui, Gêmeos, a presença dos anjos e arcanjos, né? E eu não sei se você sabe, mas a questão das sincronicidades, como horas iguais, né? Coisas aí parecidas que você vê no seu dia a dia, na sua rotina, na sua semana, no seu mês, tem muito a ver com os anjos, tá? Pesquise sobre a cabala dos anjos, pesquise sobre a energia das sincronicidades também, porque aqui eu vejo a energia, né, de anjos e arcanjos muito presentes na tua vida. E pode ser eles que estão dando para você aqui, concedendo nessa energia de você obter alguma espécie de resposta. E não é uma questão aqui, Gêmeos, de privilégio ou algo desse tipo, tá? E muito menos assim uma questão de merecimento, porque todo mundo vai ter acesso a essa energia. Só que às vezes uma resposta ela não é trazida para você, por quê? Porque depende da consciência que você está. Então às vezes também a gente pensa que eu preciso entender tal coisa, e aquilo pode ser um grande choque para você, um grande choque de realidade. Então a espiritualidade, só um instante, a espiritualidade ela vai trabalhar dentro da consciência de cada um. E pelo que eu estou vendo aqui, você tem aí uma consciência para conseguir receber alguma espécie de resposta. Olha só, no fundo aqui do seu deck ficou a energia do pergunte, ou melhor, peça por ajuda para outras pessoas, outras energias. No seu caso aqui, Gêmeos, a ajuda ela é espiritual. Veja a leitura de Escorpião, tá? A leitura de Escorpião também veio falando sobre esse tipo de questão aqui com a espiritualidade. Escorpião sai na sexta-feira, né? Você sai no sábado. Então, quando você estiver vendo na sua leitura, já vai ter saído a leitura de Escorpião dessa semana, né? Que eu estou com essa mesma roupa que você vai ver aí na capa, né? Você pode entrar lá no vídeo também e você vai ver. Então, de alguma forma que pode ser que tenha uma ligação com a leitura de Escorpião. E vou dizer o mesmo, né? Que eu disse lá também. Essa semana, algumas leituras, elas estão um pouco misteriosas, né? E a gente vai desvendar, procurar saber um pouco mais aqui com o tarô. Mas o que eu consigo ver aqui para você, Gêmeos, em relação a essa porta que se abre na tua vida, é sobre isso, tá? Vamos entender melhor aqui.
Aqui já está falando também, Gêmeos, de forma canalizada, uma coisa que é assim. Alguns aqui vão descobrir por que estão sentindo alguma espécie de dor, incômodo, ou por que você passou por alguma espécie de sofrimento. E não é sobre romantização de dor, de problema, de sofrimento, tá? É você compreendendo aqui o motivo, a razão e o porquê de alguma questão na tua vida. Porque aqui eu vejo pessoas que podem estar, nesse momento, passando aí por algum processo de reflexão profunda e tem alguma coisa vindo à tona para você, ou há pouco tempo você passou por alguma situação e agora você está procurando entender, né, o motivo, a razão e o porquê, e vem, olha só, o julgamento, né? Pulou aqui para você. O que é o julgamento? É a clarificação, é a iluminação, o entendimento para o desprendimento de algo que fez você sofrer. Ou de algo aí que estava sendo difícil você aceitar, você respeitar. Tá vendo? As cartas, elas querem, olha, 9 de espadas aqui. E o que estava no corte do seu deck, né? O 10 de paus, ele aparece aqui também. Então, assim, Gêmeos, pode ser que alguns de vocês passaram por alguma espécie de finalização e você não entendeu muito bem o porquê, o motivo, a razão que isso precisava acontecer. E agora aqui é como se você tivesse a oportunidade, olha, de receber uma revelação. Porque isso aqui tem a ver com uma revelação. Vamos entender melhor isso aqui. Gêmeos, o que mais aqui, tarô? A gente pode saber sobre essa porta que vai se abrir na vida desse geminiano, dessa geminiana. O Sol. Isso vem também, Gêmeos, para libertar você. Então você, né, que veio a informação aqui canalizada em relação à questão do sofrimento, existe aqui uma libertação de uma dor, de uma mágoa, de um sofrimento, de algo que você não entendeu quando aquilo aconteceu na sua vida, mas agora devido à consciência, né, que você tem e essa porta que está se abrindo para você ter essa revelação, você também recebe através da mesma uma libertação. Aqui eu vejo você muito mais feliz, olha, muito mais radiante, mais saltitante, né, de bem com a vida aqui. O Mago. 5 de paus. Eu entendi. Aqui, Gêmeos, para quem é de fato essa leitura, tem algum conflito interno dentro de você. Isso pode já estar acontecendo ou é algo que ainda vai acontecer. Porque o 5 de paus ele é aquela coisa também que aparece meio que do nada, no sentido de manifestação. Mas ela já estava dentro de você. Só que é como se ela estivesse na sombra, no inconsciente. E aí é que a gente pode estar falando de uma ferida, né, que você tem aí, que você precisa olhar para ela no sentido emocional ou psicológico. E aí quando você consegue entender a origem dessa questão, né, porque aqui eu estou vendo que é isso que eles estão querendo falar para você, você consegue fazer o quê? A alquimia e transformar isso ao seu favor. Por isso que existe aqui, olha, uma libertação. Só que essa leitura, Gêmeos, é um pouco profunda, tá? Então assim, você também pode, após sair daqui, pesquisar, né, a origem emocional aí das coisas, a questão também desse lado mais psicológico, né? Questões aqui de traumas que você possa ter também. Olha, 9 de paus aqui no fundo do seu deck. É como se alguns aqui estão aguentando isso há muito tempo. Ou, por mais que você passasse por isso, você não sabia o que era ou da onde que vinha. Interessante essa leitura, né? O que seria aqui, tarô, esse 5 de paus em relação a esse conflito interno? Olha, sacerdotisa, você não tinha resposta aqui, Gêmeos, sobre alguma coisa. E a sacerdotisa é quando você se cala. Pode até ter havido aqui, ou ainda há, alguma espécie de aceitação. Ah, é isso mesmo, né? Essa dor, essa mágoa, essa energia aqui comigo, é isso mesmo, eu vou aceitar isso. Só que aqui você está agora utilizando a sua sabedoria para que você possa perguntar o certo. Aqui eu vejo uma coisa também, Gêmeos, que é assim, pode ser que você já até vinha, né, questionando a espiritualidade ou você mesmo, de alguma forma, sobre isso que você estava passando aqui. Só que é como se, a partir do momento que você tem essa oportunidade, né, que representa essa porta aqui na sua leitura, você utiliza de uma sabedoria, 5 de paus aqui com a sacerdotisa, você utiliza de uma sabedoria para fazer a pergunta de uma outra maneira. Eu vou falar uma coisa aqui que acabou de ser trazido aqui para mim. Aqui é como se Gêmeos estivesse deixando de perguntar o porquê algo aconteceu ou acontece comigo, para você perguntar o que isso quer me ensinar. Ou para que isso acontece comigo. Eu até postei esses dias aqui na comunidade do canal uma questão falando sobre isso, né? Que você vira o jogo quando você para de se perguntar por que algo acontece com você ou somente com você, às vezes até mesmo, né, podendo levar para o lado de um certo vitimismo. Não é que eu estou dizendo que você está se colocando, né, numa posição de vítima, até porque eu não sei qual é a sua questão, mas essa questão ela pode sim, né, fazer com que a gente se veja como vítima das coisas, das circunstâncias aí, né, dos acontecimentos da nossa vida.
Mas aqui é como se você estivesse perguntando para quê, né? E aí você faz uma pergunta de forma sábia. E a partir do momento que você pergunta com a sabedoria que você tem dentro de você, você acessa ela, você descobre a resposta. E isso causa não só uma iluminação, um entendimento também, mas faz com que você se liberte desse contexto aqui. Isso não significa, Gêmeos, que você não deva procurar ajuda, tá? Porque quando a gente fala aqui, aparece, né, no tarô questão psicológica, questões aqui relacionadas com o lado emocional, saúde, procure ajuda, médico, psicólogo, né, psicanalista, seja o que for aí para poder te ajudar. Não é para você negligenciar esse tipo de ajuda ou esse tipo de profissional também, certo? Porque aqui eu vejo também que alguns já estão resistindo a isso há um certo tempo. Agora eu vejo aqui, Gêmeos, uma outra coisa também que eles estão falando, que aí pode ser para uma outra pessoa que ficou aqui até o presente momento, porque pode ser que anteriormente o que eu falei, a leitura não ressoava para você. Mas aqui está falando agora de questões espirituais. É como se você descobrisse a origem de alguma espécie de ataque espiritual que você estava recebendo. E isso vem através de uma revelação. Só que aqui fala de um comportamento que você tem ou alguma coisa que você estava nutrindo na sua vida. O mago, ele fala muito do nosso livre-arbítrio, mas ele fala também da atração. Então, por exemplo, eu vou atrair aquilo que eu estou vibrando. Então, se eu estou mexendo com as coisas erradas, se eu estou fazendo ali algo negativo, né, tendo algum mal hábito, algum vício, alimentando algum comportamento tóxico, eu vou atrair para minha vida esse tipo de questão aqui. Espíritos obsessores aí que vão estar alinhados com a sua energia. E aí você tem uma resposta aqui da espiritualidade, porque 5 de paus na mesa, 9 de paus no fundo do seu deck pode falar que muito de ataques espirituais que deixa você, por exemplo, cansado, com vontade de dormir, de desistir das coisas, não querendo fazer aí o que de repente você precisa fazer. E por que, Tarô, que essa energia revela? Ou melhor, por que essa energia liberta eles aqui? O que é o Sol? Página de Espadas. Porque, na verdade, Gêmeos, você pensava que era uma coisa e é outra. O Página de Espadas aqui, ele é o auto-engano. Inclusive, pode ser que você, há um tempo atrás, aí, uma época atrás, você pesquisou alguma coisa, buscou alguma coisa, e aí você acreditou nisso e levou isso com você. Mas também não deixa de falar aqui, né, no lado positivo dessa Página de Espadas com o Sol, de você buscar mais informações. Inclusive o que eu já havia falado aqui, quando você sair dessa leitura, você buscar mais informações aí sobre a sua questão, ou sobre os temas, né, que foram ditos aqui também. Aqui fala muito, Gêmeos, sobre a meditação. Então, através de alguma meditação, você pode obter alguma clareza, alguma espécie de resposta aí na sua vida, tá? Mais uma aqui para o Sol, por favor. Olha só, 5 de espadas. Essa questão, Gêmeos, ela poderia trazer para você de vez em quando uma sensação de desistência ou um desânimo também muito grande. Até dores de cabeça mesmo no físico, né? E dores de cabeça no sentido aí de problemas também, porque nesse deck aqui, o 5 de espadas, ele pode falar de dor de cabeça na matéria, no físico, porém tendo uma origem psicológica, como por exemplo o excesso de preocupação ou a cogitação de muitas possibilidades, né, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, a ansiedade também. Que mais? 8 de paus. O 8 de paus são mensagens vindas, inclusive, aí da espiritualidade, tá? De uma frequência elevada. Olha só, o pendurado, trazendo para você uma consciência diferente em relação ao que você está passando, ao que você está vivendo aí. Aqui é aquela coisa do boom, né? Não tem aí aquela figurinha no celular, né? Nos meios sociais aí, que é uma cabeça e o cérebro está explodindo. Eu vejo isso aqui nessa leitura. É como se você fosse obter uma informação, uma resposta aqui que vai dar esse boom para você. É como se fosse explodir realmente a sua cabeça, simbolicamente falando. A Torre. E Cavaleiro de Ouros. E esse 8 de paus aqui, seguido de Torre e Cavaleiro de Ouros, Gêmeos, você recebendo aqui a oportunidade de quebrar alguma espécie de crença aí, ou algo que você acreditou, né, ser de uma forma. Tá vendo que ali tem várias borboletas? E as borboletas, elas representam a transformação, a mudança, a libertação, que é tudo que foi falado aqui na sua leitura nesse presente momento. Eu não sei que no que você estava acreditando, pensando, mas o que eu sei, eu posso te dizer, é que a resposta aqui que você vai receber, né, de alguma forma, vai trazer para você uma libertação. E a quebra de alguma espécie de padrão aqui na sua vida, ou crença,
ou uma conscientização maior em relação ao que você estava fazendo. Para quem, por exemplo, a questão espiritual aqui. Pode ser que você estava aí fazendo alguma coisa negativa, que alimentava cada vez mais e mais essa questão espiritual aqui para você. Aqui existe um avanço, tá? Uma melhora e um avanço. Olha, 7 de paus. E o 7 de paus aqui, Gêmeos, ele fala para todo mundo, né, para você que é questão espiritual, para você também que não é. Por quê? Porque o 7 de paus é a necessidade de proteção. E por que a proteção aqui ela é importante? Porque você sabe muito bem que nós temos a luz e a sombra, né? A espiritualidade de luz e a espiritualidade de sombra. E a espiritualidade de sombra, se tem uma coisa que ela não quer que você tenha, é consciência. E muito menos que você se liberte de condicionamentos aí, de medos, né, de coisas, de atitudes, aí melhore como pessoa. Porque quanto mais você, digamos, permanece do jeito que você está, ou você piora, né, no sentido de se afundar cada vez mais e mais uma questão, né, ladeira abaixo, como falam aí hoje em dia, você alimenta a energia para eles, né? E eles vão permanecendo aí na sua vida. Então aqui o que eles não querem também é que você tenha conhecimento, que você se liberte desse tipo de questão, porque você deixa de ser fonte deles. Então eles perderam mais uma alma, né? Eles perderam mais uma energia. E eles não vão se agradar disso. Então aqui há sim essa necessidade também de você se proteger, tá? E eles falam aqui também, Gêmeos, uma coisa que é assim. Essa oportunidade, né, que vem através dessa porta, que é o tema dessa leitura, ela pode ser para você, por exemplo, uma oração, né, que você encontra e você vai fazer essa oração. Pode ser uma meditação, alguma espécie de prece, ou você vai sentir uma vontade muito grande aqui de questionar, perguntar alguma coisa, se conectar com forças maiores, né, pedir, como foi dito aqui no fundo, olha, pedir aí ajuda. Aqui fala de um casal de mentores, tá? Que você tem aí, você pode ter um mentor e uma mentora. E não no sentido afetivo da coisa, tá? Que esse casal aí de mentor, eles são, né, por exemplo, marido e mulher. Não é sobre isso aqui. Mas é como se eu visse de um lado um mentor, de um lado uma mentora aqui. E eles estão falando, olha, pode pedir ajuda, a gente tá aqui, né, para poder de alguma forma ajudar você. Que leitura, né? Vamos saber então, Gêmeos, qual é a afirmação de transmutação que vem aqui para você, que você pode utilizar aí na sua semana, no seu dia, na sua rotina, no seu mês. Gêmeos, por favor, qual é a energia aqui para Gêmeos? Olha, Gêmeos, veio duas energias, tá? A amizade e a mudança. A energia da amizade fala o seguinte: eu entendo o porquê. Eu entendo, ou melhor, eu entendo o motivo de um amigo estar na minha vida. Eu entendo o motivo de um amigo estar na minha vida. Pode ser também uma pessoa aí a ajudar você. E aqui vem a carta das mudanças e fala o seguinte: eu entendo que nada se desenvolve ou cresce sem movimento. Eu entendo que nada se desenvolve ou cresce sem movimento. E aqui tem um grande movimento aí para você, né? E é isso também, Gêmeos, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.